Paloma, super obrigada pelo vídeo das notas das escolas. Super instrutivo e o mais legal é a visão do profissional da escola. Isso não tem preço. Eu vou fazer uma pergunta bem aberta, vai me explicando e eu vou perguntando os específicos. Vamos lá. Como funciona uma escola americana? Vamos começar do começo. Primeira coisa que você tem que fazer é se matricular na escola. Como é se matricular? Como é se matricular numa escola? Bem diferente do Brasil. Tá. Você pode se matricular na escola do seu bairro a qualquer momento que você se mude para a escola. Você não precisa esperar o ano letivo começar, ver se tem lugar na escola, não. Essa responsabilidade é minha. Você chega na escola e fala que você tem um filho em idade escolar. Se você puder trazer o histórico escolar do Brasil, ajuda muito. Legal. Porque a gente olha as notas e vê mais ou menos em que aulas a gente deve colocar o aluno. Porque diferente do Brasil, nem todos os alunos da 7ª série tomam as mesmas aulas. Nem todos os alunos da 8ª série tomam as mesmas aulas. Existem algumas pequenas opções e a gente toma essas decisões baseadas nas notas dos alunos. Interessante. E também a gente precisa do histórico escolar porque eles têm matérias-chave que eles precisam antes de se formar. Então, se eu estou olhando o currículo escolar de algum aluno e vi que ele não tomou Civics, por exemplo, vindo do Brasil, ou alguma coisa parecida a Civics, então eu já vou ter que colocar esse Civics, tipo moral e cívica. Antigo do Brasil, moral e cívica. Bandeira, direitos do cidadão, como se volta para presidente, como se volta para senador. É muito legal. E isso eles têm que tomar na 7ª série. Se eles não tomarem na 7ª ou na 8ª, eles não podem passar por high school. Então eu, como diretora de middle school, estou olhando no currículo da Patrícia para ver se ela tomou alguma coisa parecida com Civics. Ok. Não tomou, então tenho que colocá-la nessa aula. Então por isso que é importante os pais trazerem o histórico escolar do aluno, tá? E para olhar as notas também. Outra coisa que eles têm que trazer são 2 comprovantes de residência. 2. Tá. Bem específico. E pode ser, por exemplo, a driver's license. Tá. Pode ser o registro para votar, que às vezes alguns imigrantes têm, outros não. Social Security. Ok. Também pode ser a documentação de aluguel de uma casa ou um mortgage. Você sabe muito bem dessa área. Provando que a pessoa está morando nessa área. Essa é a minha maior preocupação como diretora. Não é o aluno, é se o aluno está morando na minha área. Pergunta. Conta de água, energia, vale. Tá, ok. Isso sim, a gente sempre instrui que eles precisam ou do mortgage statement ou alta. Ou um lease também. Um lease, tá. Então, a locação, ou contrato de locação, ou warranty deed. Pode ser? Pode ser. Tá, também pode ser o registro do carro. Registro do carro, entendi. Tá. Para que eles estejam dentro do boundary mostrando da escola. isso. O diretor está sempre preocupado nisso. Tá. Porque a gente não pode pegar um aluno de outra escola que deveria estar em outro de distrito. Também precisa, se a família tiver a carteirinha de vacinação do Brasil, porque é necessário ter vacinas e para cada ano letivo que o aluno vai se matricular tem vacinas diferentes, então eles olham isso. Um exame médico também é necessário. Pergunta, esse exame médico pode ter sido feito no Brasil ou tem que ser feito aqui em solo americano? Pode ter sido feito no Brasil, a gente prefere em solo americano e a gente prefere recente. Tá. Então até a conta de água e a conta de luz que você falou, até 3 meses. A parte menos disso a gente pede uma coisa mais recente. Aí matriculamos o aluno na escola. O aluno vai começar amanhã. Tá. Não, os pais não se preocupem, não tem lugar, tá começando no meio do ano, essa responsabilidade é minha, eu tomo conta de tudo isso. Isso, essa seria uma pergunta. Me mudei em setembro. Meu filho tem que ser matriculado. Tem que ser matriculado, não se preocupe, a gente vai ajustar as notas, ninguém vai dar 0 para ele. Tá. E não tem janelas de matrícula de período? Não. A gente faz uma matrícula anual no começo de cada ano e essa matrícula é /open house. A gente abre a escola, todos os professores estão ali, os pais podem matricular os filhos nesse momento, podem, porque idealmente eles já se matricularam antes, e isso é um momento de conhecer a escola, integração, de receber o schedule, eu vou ter aula com a professora Patrícia, depois eu vou ter aula com a professora Gisele, aí você pode ir lá visitar a professora Patrícia, a professora Gisele, mas não significa que você precisa esperar esse dia para se matricular.
Todos os alunos dos Estados Unidos têm direito à educação pública. Então, a qualquer momento que eles chegarem nos Estados Unidos, eles podem se matricular. Se a escola não estiver matriculando o aluno, problema sério. Problema sério, a escola pode receber várias repercussões por isso. Interessante, isso é super bom saber, porque essa é uma grande preocupação, né? Peraí, eu vou chegar e eles vão me aceitar? Eu vou ter perdido uma janela, digamos assim, né, de períodos, né? A gente olha a idade escolar do aluno, vamos dizer que o seu filho vem... Eu já encontrei essas situações, do filho vir de situações bem sérias e não poder trazer o currículo escolar. Não tem problema, a gente olha a idade do aluno e coloca o aluno onde ele deveria estar de acordo com a idade dele. E depois entendeu? avalia e depois se a ele gente vai vai conseguir ajustando. acompanhar ou não. Mas o mais importante é sempre colocar o aluno na escola, com o que ele tem, com o que ele traz. Porque tem fugitivos políticos, eu tenho vários alunos da Ucrânia que não trouxeram documentação nenhuma. Eu tenho que aceitar que ele diz que tem 15 anos, então vou colocar com 15 anos e vamos lá. E isso é interessante, porque aí já entra mais um outro exercício americano, né? A boa-fé. Ele acredita na sua palavra, até que você diga que não. Então, os pais não precisam se preocupar com isso, podem se mudar a qualquer momento. Os filhos vão ser matriculados na escola do bairro deles, a qualquer momento com que eles estiverem. Isso a gente chama de distrito escolar, né? Distrito escolar. Legal. Você comentou, a título de exemplo, vai ter aula com a professora Patrícia e com a professora Paloma. Os alunos mudam de... Existem séries que os alunos mudam de sala ou as professoras entram nas salas? Porque a gente, eu não sei, você deve lembrar, mas no Brasil nós nunca mudávamos de sala. Era sempre o professor que chegava pra gente. Você me trouxe de volta para a 7ª série, é verdade. Eu ficava sempre na mesma aula. Nos Estados Unidos é diferente. Cada professor tem a sua própria sala de aula e os alunos vêm para a aula dela. Então, o que acontece? Não é como no Brasil, que todos os alunos da 8ª série tomam a mesma aula de português, de geografia, de matemática. Depende do desempenho escolar de cada aluno. Então, por exemplo, de 6ª a 8ª série, tem poucas oportunidades para eles mudarem o currículo. Tem uma aula de matemática de high school que eles podem tomar e tem uma aula de espanhol de high school que eles podem tomar. Mas, independente disso, inglês é a mesma coisa, estudos sociais é a mesma coisa. Quando eles já chegam no high school, existem múltiplas oportunidades e caminhos que eles podem tomar. E aí que é super importante os pais marcarem um horário com a conselheira da escola, que é outra mudança de pensamento, que não existe isso no Brasil. A conselheira da escola, o trabalho dela é só esse. É olhar os créditos dos alunos, é olhar que aulas eles estão tomando, o que eles vão fazer no futuro, direcionar eles a que melhor aula tomar. Uma estruturação acadêmica do aluno. Para cada aluno. Então, quando o pai e a mãe trazem um filho que vai se matricular no high school, 9ª série, 10ª série, vamos conversar, vamos ver qual é a melhor aula de matemática para colocar ele, porque eu tenho várias opções. Ele é excelente em matemática, ele é médio, ele não é matéria preferida. Ele está indo tão bem, vamos botar numa aula de faculdade, vamos dar essa oportunidade para ele. Não está indo tão bem, vamos colocar numa aula de reforço. O que a gente está querendo fazer aqui para que ele se forme em 4 anos? Porque a mentalidade do diretor de um high school, ele olha para o aluno, ele olha o histórico escolar e ele pensa: como é que eu vou fazer essa pessoa se formar em 4 anos? O que eu preciso fazer? Porque eu preciso ganhar o meu pontinho. Se a Patrícia não se formar em 4 anos... eu não vou ganhar o meu pontinho. Deixa eu te perguntar uma coisa, esse pontinho aqui está me intrigando. Esse pontinho interfere na verba que você vai receber ou não? Que pergunta excelente. O que ele vai... A verba... Vou voltar para o real estate, por quê? Eu sempre mostro para os clientes, quando você está pagando teu IPTU, o Property Tax, o quanto vai para as escolas. Que legal! É bem interessante. Então, vamos lá. Olha, não tem a ver. O que importa em termos de fundos monetários que a escola manda para mim é o número de alunos. Então, a incidência de alunos, porque eu ganho um professor a cada 25 alunos. Então, você faz um cálculo rápido de quantos de quantos professores eu preciso. Falando de maneira bem simples, eu recebo outras unidades. Nós chamamos de unidade, mas são professores. Outras unidades para aulas profissionalizantes, né?
E eu recebo fundos para isso, porque eu preciso pagar Laboratório. um encanamento, por exemplo, criar uma casa que tem encanamento para os meus alunos brincarem de encanador, entendeu? E aprender como ser isso, um exemplo básico. Tá. Por exemplo, tem uma outra escola aqui que tem um avião, porque eles ensinam a ser mecânico de avião. Então você vai nos fundos da escola, tem um avião que eles trabalham. Então essa escola, por exemplo, esse diretor, ele tem que gerenciar o budget dos cursos profissionalizantes. E a gente também recebe, dependendo do número de alunos que têm necessidades excepcionais e dos alunos que têm inglês como segunda língua. Então, se eu tenho pelo menos 15 alunos que falam inglês como segunda língua, eu recebo uma assistente para minha professora. Por classe? Não. Uma pela escola inteira. Tá. Então aí cabe ao diretor como ele vai organizar o schedule do aluno para que trabalhe. Eu tô pensando no Orange County. Exatamente, que tem 2.000 alunos, por exemplo. Estrangeiros. Então no verão a gente está fazendo isso tudo constantemente, organizando o schedule deles para que... É isso que você vai fazer hoje de tarde? Hoje de tarde não, hoje eu vou numa peça de teatro, porque o meu diretor está de férias e eu não sou mais diretora dele, eu não trabalho mais para ele, mas ele pediu para eu ir assistir a peça porque não tem diretor para ir. Aí eu vou fazer esse favor para ele. Legal. Aproveitando o tópico da professora assistente, para ajudar os alunos que não falam inglês como a sua primeira língua. Como é o processo de aprendizado desse aluno? Como que a escola interage com ele nesse primeiro momento que ele chega, abre, não sei se é um livro, um iPad e fala, meu Deus, nunca vi isso. E agora, como funciona? A educação americana passou por uma revitalização muito grande com a vinda de muitos imigrantes para cá. Então, se você olhasse a educação americana 50 anos atrás, por exemplo, você veria alunos que não falam inglês colorindo, fazendo coisas extremamente abaixo da capacidade deles. Mas a vinda de imigrantes para cá revolucionou completamente como a gente apoia esses alunos. Até o nome inglês como segunda língua, a gente usa essa denominação porque a gente quer que o aluno continue com a sua língua mãe e adicione o inglês a esse currículo dele, né? Então, por isso que a gente fala inglês como segunda língua. A gente é bem particular nas reuniões quando alguém fala inglês como segunda língua. Então, o que acontece? Na matrícula que nós estávamos falando, tem várias perguntinhas. Você está vindo aqui porque teve um caso de furacão na sua casa e a sua casa foi demolida? É falado uma outra língua na sua casa? Que é interessante. E aí, quando as pessoas respondem sim, a secretária imediatamente vem e me busca e fala, olha, chegou esse aluno que fala inglês como segunda língua. Então, a gente tem 15 dias no calendário para dar uma prova de inglês para ele. Porque quando eles indicam que inglês é segunda entre aspas, língua, entender qual é a... eu tenho que nivelar ele, e a cultura é a seguinte, eu não posso privar um aluno de nenhuma oportunidade educacional porque ele não fala inglês como segunda língua. Muito legal. Então, vamos dizer que é um aluno excelente em matemática, ele mostrou o histórico escolar dele e ele é um aluno excelente em matemática, então eu vou colocar ele na aula mais avançada de matemática e vou dar o apoio que ele precisa para que ele tenha sucesso nessa matéria, entendeu? Muito legal. Então, vou te contar uma história, tem uma professora nessa escola que eu vou começar e ela dá aula de geometria, e geometria é a aula mais avançada de matemática que 7ª e 8ª série podem tomar. E ela tinha um grupo grande de brasileiros na sala dela. Ela adorava. O que ela fez? Ela começou a fazer cartazes em português, ensinando ângulos e tal em português para que os alunos entendessem, absorvessem isso. Então, o que eu quero passar com isso? Que existe uma grande vontade dos professores de ajudar os alunos, de ajudá-los e vê-los crescer. Não tem essa coisa de, não fala inglês, vou botar no fundo da sala. Isso é tão legal que você está falando, porque assim, eu tenho uma admiração pela profissão. Porque requer paciência, requer, acima de tudo, amor. Você tem que gostar muito. Né? E historicamente, na minha família, a minha avó era professora, minhas tias eram professoras. Você era professora, eu Patrícia? Não sou professora. Facada! Outra facada! É tão bonito, porque é uma doação. Você está construindo um indivíduo, né?
E se as famílias também entendessem isso, né? Seria tão bacana, porque a construção daquela criança ia ser muito melhor. Muito né? melhor, Muito bacana. Mas, enfim, eu também adoro, eu sou suspeita para falar. Legal. Sempre tô tentando conseguir Você- mais professores. Se você quiser mudar de profissão, eu te ajudo. Obrigada. Todo o apoio. E agora chegou o momento de te convidar para se inscrever aqui no canal, se inscrever no meu grupo e também para dizer que a Paloma vai continuar com a gente aqui nos próximos domingos, comentando, explicando com todo esse carinho e com toda essa riqueza de detalhes de como é a educação nos Estados Unidos, como você pode ser inserido nessa educação. Inclusive, ela vai nos contar, né, Paloma, como qual é a tua história, como você chegou aqui, como é que você se transformou em professora e, pelo que a gente está assistindo, ela é uma excelente professora, né? E agora, para concluir, uma outra pergunta que eu acho que vai ser super pertinente, porque no Brasil a gente não tem algumas características climáticas até, talvez, que existem aqui na Flórida. Uma aventura. Uma aventura. Então, assim, existe uma cartilha, digamos assim, ó, cheguei com meu filho, matriculei, escolhemos as matérias, já tá tudo certinho. Qual é o próximo passo? Existe vou apresentar, o banheiro tá aqui o layout da escola, como é que funciona isso? Tá bom, então, uma coisa que eu quero que eles não se preocupem. Não tem esse negócio de materiais escolares, compras de material escolar, livros escolares. Os livros são todos dados pela escola, eles usam durante um ano e devolvem. A mesma coisa na maioria das escolas acontece com laptops ou iPads. Você assina dizendo que o seu filho vai ser responsável por esse laptop, por esse iPad, e eles usam o ano todo. A única coisa que eles vão precisar realmente é papel, caneta, coisas muito básicas. E não pense que você não pode mandar o seu filho para a escola sem isso, porque nós também temos para os alunos que provavelmente, por alguma loucura da vida, não tiveram tempo de comprar. Então, nós temos, a escola tem. Existem muitas perguntas que eu recebo também sobre segurança nas escolas. Okay. Então, todas as escolas têm o que nós chamamos de School Resource Officer, SRO. E ele é um policial que trabalha em período full-time na nossa escola com a gente. Ele é praticamente parte da administração da escola. Ele conhece os alunos, ele conhece os alunos que têm dificuldades, ele faz amizades na escola realmente com a intenção de que os alunos estejam confortáveis e tranquilos, de conversar com eles se alguma coisa está acontecendo dentro de casa, ou fora de casa, ou na escola. Então ele é uma pessoa que faz parte do dia a dia da escola. E às vezes dá um pouco de medo, porque ele usa um colete à prova de bala. Dependendo da escola, ele usa armas grandes, às vezes, dependendo da escola, armas menores. Mas é realmente uma presença diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? E eu converso muito com eles porque eles são sempre os mesmos da área de escolas que eu trabalho, e na diretoria você acaba criando amizade com eles, sim, né? Sim. E eles falam que é interessante porque ou é muito calmo ou quando acontece alguma coisa extremamente sério. Então, alguns ficam bastante tempo, outros ficam menos tempo, né? E quando você faz 2 anos, no mínimo, em escolas públicas, você ganha pontinhos que te ajudam a subir de carreira. Então, por isso, muitos deles, às vezes, fazem o tempo e depois voltam para ação, porque eles são pessoas completamente lideradas na adrenalina, eles são sempre go, go, go. Ou eles acabam se apaixonando e criando relações com os professores, com a escola, e continuam ali. Super legal. Então depende. Nossa. Mas uma coisa interessante, quando a gente tem eventos depois do horário escolar, bailes, cinema ao ar livre, formatura, concertos, peças de teatro, a gente sempre contrata o SRO para também participar e patrulhar. E isso sai do teu orçamento. Do meu orçamento anual. Legal. Entendeu? Entendi. É pago. É pago. É pago Ótimo. por fora. Dependendo do tamanho da escola, você contrata até 2, 3, porque a escola é muito grande. Paloma, super obrigada de novo. Não tenho como te agradecer. Muito legal mesmo. E no próximo domingo eu te vejo de novo com a Paloma para entender. Paloma, meu filho não se adaptou. E agora? O que fazer?